Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana. Em primeiro lugar, nós tivemos o aumento das sobretaxas de importação de produtos de aço e de alumínio estrangeiros, considerando aí o ingresso no território americano de 25% para 50%. E depois de dizer que é muito difícil de negociar com o presidente Xi Jinping, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que teve uma conversa bastante agradável por telefone com o mandatário chinês, e isso naturalmente trouxe ânimo para os mercados em função do aumento da probabilidade desses dois gigantes mundiais de chegarem a um acordo definitivo do ponto de vista comercial. Do ponto de vista dos indicadores, destaque naturalmente para o payroll relativo ao mês de maio, desse importante termômetro a respeito das condições do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Nós tivemos um saldo entre admitidos e desligados com carteira assinada de 139 mil, ou seja, excedendo as expectativas de mercado de 126 mil postos. No entanto, nós tivemos aí uma revisão baixista, considerando as leituras de março e de abril, que acabaram por subtrair 95 mil vagas de trabalho. Por outro lado, a taxa de desemprego se manteve em 4,2%, ou seja, bastante deprimida, e nós tivemos aí uma aceleração dos ganhos salariais, considerando a métrica do acumulado dos últimos 12 meses, nós tivemos aí a passagem de 3,7% para 3,9% de crescimento, ou seja, as evidências, pelo menos até o momento, corroboram com um quadro de resiliência do mercado de trabalho a despeito de toda essa onda protecionista do presidente americano Donald Trump. Outro destaque envolvendo o cenário internacional envolveu a decisão de política monetária por parte do Banco Central Europeu, que reduziu pela 8ª vez consecutiva a taxa básica de juros de 2,25% para 2% ao ano. Nós tivemos a atualização dos prognósticos para uma série de variáveis relevantes por parte da própria autoridade monetária. A inflação para 2025 e 2026 caiu 0,3 ponto percentual em relação ao prognóstico anterior. Então nós temos hoje uma projeção de inflação para 2025 de 2% e para 2026 de 1,6%. E o crescimento do PIB em ambos os anos girando em torno de 1%. A mensagem que foi trazida com relação ao futuro é de que as decisões serão tomadas reunião após reunião com base na evolução dos indicadores econômicos. Eu particularmente acredito que na reunião de julho haverá uma pausa nesse ciclo de queda da taxa básica de juros, até para que se tenha tempo para avaliar quais são os impactos econômicos de todo esse cenário de bastante incerteza. Aqui no Brasil, em termos da agenda de indicadores, destaque para a produção industrial do mês de abril. Nós tivemos um crescimento de 0,1% em relação a março, na série com ajuste sazonal, e considerando o primeiro quadrimestre do ano, uma alta de 1,4%, que é consistente com o cenário de desaquecimento gradual da economia brasileira como um todo. O grande destaque tem sido a indústria extrativa, ao contrário da indústria de transformação, que vem sofrendo um pouco mais com todo esse cenário de incertezas externas e também com os custos de crédito bastante pressionados em função de uma taxa Selic bastante elevada. Para finalizar, nós tivemos ao longo desses últimos dias, pessoal, um aumento significativo da probabilidade envolvendo um ajuste residual da taxa Selic, ou seja, de um aumento de 0,25 ponto percentual na reunião do Copom, que ocorrerá ainda nesse mês de junho, ou seja, nós chegaríamos, portanto, a uma taxa Selic de 15%. Dois grandes motivos justificam, no meu entendimento, esse cenário, que é bastante evidente com base nas opções de Copom que são negociadas ali na B3. Em primeiro lugar, diversas manifestações, reiteradas declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no sentido de que o ciclo de alta da taxa Selic ainda está sendo discutido pelos membros do comitê, ou seja, essa discussão ainda não foi superada, e também dessa resiliência que nós temos observado, com base inclusive no que eu abordei no vídeo anterior,
dos indicadores de mercado de trabalho, tanto em termos de taxa de desocupação, redução da informalidade, saldo do CAGED. Então tudo isso também corrobora para um movimento de cautela por parte da autoridade monetária brasileira. Vamos aguardar aí as novidades com relação a esse tema nesses próximos dias. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.